1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. E eu, irmãos, não pude falar a vocês como a homens espirituais, mas falei a vocês como homens que são sensuais ou carnais, como crianças em Cristo. Sempre que precisa repreender seus leitores, Paulo dirige-se a eles de forma pessoal e como iguais. A palavra irmãos, que inclui também as irmãs na congregação, transmite uma mensagem de solidariedade. É uma abordagem pastoral que revela o cuidado amoroso de Paulo. É bom lembrar que, por contraste, os profetas do Antigo Testamento jamais se dirigem aos leitores como irmãos, mas os admoestam severamente com as palavras: assim diz o Senhor. Naquela ocasião, muitos deles eram gentios que nunca tinham ouvido a revelação de Deus nas Escrituras. Durante sua primeira visita a Corinto, ele os abordou com o evangelho que eles aceitaram pela fé. Mas agora, se dirige às pessoas que não são espirituais e sim carnais em sua conduta. Ele se refere a elas como meras crianças em Cristo. Ele está descrevendo a condição espiritual em que elas se encontravam quando lhes escrevia sua epístola. Critica, sim, os coríntios pelo fracasso deles em aprender o sentido do evangelho que eles lhe havia anteriormente proclamado. Por conseguinte, ele está dizendo que eles não foram capazes de fazer progresso em seu crescimento espiritual. Paulo afirma que não pode chamá-los de homens espirituais, mas os considera carnais. Ele chama também de sensuais, que literalmente quer dizer carnais. Mas se eles não são espirituais, eles são ou não cristãos? Sim, são cristãos, porque Paulo dirige-se a toda a igreja em Corinto, o qual ele descreve como santificada em Cristo Jesus. Em certo sentido, Paulo afirma que os coríntios agora descreve eles como crianças, embora crianças em Cristo, né? A maturidade não é algo que se alcance no final de um período probatório. Paulo ressalta que a maturidade é alcançada na hora da ressurreição dos mortos. Podemos ler lá em Filipenses capítulo 3, do verso 12 até o versículo 14, que nos diz: não que eu tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo emprega a analogia de um corredor para descrever o amadurecimento espiritual do cristão. O crente não alcançou seu objetivo de assemelhar-se a Cristo, porém, como um atleta numa corrida, ele deve continuar a buscar isso. Que Deus ajude-nos a chegar ao final e estar para sempre com o Senhor nosso